ser enterrado fora da cidade, porque os cadáveres, a partir do momento que estavam mortos ali, eles eram considerados impuros. Eles não podiam ser enterrados dentro da cidade, dentro do muro da cidade judaica. E justamente era isso que estava acontecendo. As pessoas estavam tristes, aquela mãe estava ali angustiada, estava triste, embora porque ela tinha perdido o seu único filho. Amém, irmãos? Então vou colocar uns 3 pontos aqui nessa mensagem. O primeiro ponto é vida versus morte. Amém? Porque como Lucas relata, que era uma procissão, Lucas está falando aqui, tema de 2 situações. Amém, irmãos? Caminhos que as pessoas estavam seguindo para aquele velório ali e caminhos que as pessoas estavam seguindo Jesus. E o que eu tenho para falar para você nessa noite? Que caminho você está seguindo? Você está seguindo os passos largos? Para onde é que está levando você esse caminho que você está fazendo essa trajetória na sua vida? Será que você está indo para a vida eterna? Ou você está trajetando a morte para a sua vida? Uma morte espiritual. Amém, irmãos? Então, como Lucas relatava aqui, 2 tipos de pessoas. Amém, irmãos? Vamos ler aqui, Deuteronômio. A palavra do Senhor diz assim no capítulo 30. E o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então aqui o Senhor já está nos aconselhando para que nós venhamos escolher a vida, porque não tem nada mais maravilhoso para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Então o Senhor está falando isso para os jovens. Honra, porque hoje em dia, irmãos, muitas das vezes os jovens são rebeldes. Eles não querem aceitar a disciplina dos seus pais. O seu pai vai chamar a atenção e fala o quê? Mãe, pai, a senhora está careta. Isso não sei o quê. Não querem obedecer. Mas o Senhor está dizendo hoje aqui que você tem que honrar o seu pai. Amém, irmão? E você, mãe, eu não sei como é que você se encontra diante da situação da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos. Mas eu tenho uma palavra para você. Não desista. Deus quer fazer um milagre na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Então, jovens, você aproveite a oportunidade, o privilégio de ter um pai e uma mãe. Porque para você é um privilégio. Amém, irmãos? E eu quero aproveitar a oportunidade aqui para dar um testemunho. Amém, irmão? Porque essa mãe amava esse filho. Essa mãe estava ali 24 horas com ele. Ele era seu porto seguro. Então, para você, mãe, que quer desistir do teu chamado, você quer desistir do seu casamento, você quer desistir dos teus filhos, eu tenho um testemunho para contar para você. Só que é o inverso. É da minha mãe. Amém? A minha mãe, ela já tinha 55 anos. Ela era mais de 20 anos desviada do evangelho. Amém? E ela era uma pessoa de coração duro. O Senhor Jesus sempre fala na palavra dele que antes que tudo aconteça, ele avisa os seus. E não foi diferente também na minha vida. Porque antes de tudo acontecer na minha vida, eu já tinha aceitado a Cristo. Eu amava a minha mãe de paixão. Eu era o tipo da filha que sofria com ela. Ela estivesse passando por qualquer situação, eu sofria como se fosse comigo o problema que ela vivia. Então eu tinha um amor, uma paixão por ela grande. Amém? E o Senhor falou na palavra dele, usou um profeta para falar que ele ia preparar minha mãe e iria levar. E ele falou outra coisa, eu não sei se ele vai lembrar, que ela tinha leucemia. E a gente não sabia. E você sabe quem é esse profeta que o Senhor usou para mim? O nosso pastor aqui, Cristóvão. Eu não sei se ele lembra. Mas mesmo assim, eu pedi a palavra para o Senhor. Ele falava que ele ia preparar e ia levar. Mas eu falava, Senhor, enquanto tiver fôlego, eu não vou desistir dela. Eu não aceito perder para o adversário, a minha mãe. E eu clamava ao Senhor, eu pedia misericórdia, eu fazia propósito, mas a minha mãe começou a adoecer. E tudo só se ficava piorando. Mas eu pedi a palavra para o Senhor falava que ia preparar e levar. Mas eu não desistia. Um belo dia tudo se piorou. Meu pai levou ela para o hospital. Eu sabia que ela ia ficar naquele hospital. Eu fui para o trabalho. Meu pai perguntou se eu iria. Eu disse que não. Foi minha irmã, minha tia. E eles foram. Quando deu meio-dia o celular tocou que a minha mãe ia ficar internada. Naquele momento ali eu desabei. Eu chorei muito. Porque eu sabia que iria acontecer. Mas eu falava, Senhor, eu não vou desistir. Enquanto tiver fôlego, eu vou estar lutando. Amém? E o Senhor foi tão maravilhoso na minha vida. Minha mãe só piorava no hospital. Foi um momento para minha vida com Deus, que eu tive mais intimidade com Deus, que eu li mais a palavra de Deus, que eu orava, eu clamava, eu louvava a Ele. Um dia no meu trabalho, tem as minhas amigas aqui que trabalham comigo, a Ilha e a Maia. Agradecer a presença delas aqui, da minha irmã. Obrigada pelo apoio.
Eu gostava muito de louvar no trabalho. E eu dizia para Deus uma coisa. Então, para nós aqui, que nós possamos prestar muita atenção no que a gente fala para Deus. Porque eu falava para o Senhor que sempre eu ia louvar Ele. Que eu adorava louvar e eu sempre ia louvar. E durante menos de 15 dias, eu estava seca. Porque eu não conseguia dormir. Eu me alimentava muito mal, era uma pessoa muito sorridente. Mas esse foi um tempo, eu fiquei fechada. Eu ficava clamando ao Senhor em 24 horas, intercedendo por ela. E ela só piorava. Mas o Senhor a todo momento alertava o que ia acontecer. Eu disse, Senhor, mas eu não desisto. Eu creio no milagre. Eu creio que Tu pode transformar. Mas a minha mãe era teimosa. Porque o Senhor, assim como foi na vida dessa viúva, que Ele vai ressuscitar o filho dela, Ele vai fazer esse milagre grandioso, Ele fez também na vida da minha mãe. Porque Ele curou ela de câncer de estômago. Quando o médico queria só uma biópsia para dar um lado terminal, o Senhor curou ela. E quando ela voltou no médico, que ela fez endoscopia, o médico perguntou para ela o que foi que ela tinha feito. Ela disse que tinha ido para a igreja. E o Senhor curou ela. Curou ela, dela de loucura, que teve um tempo que ela ficou doida. O Senhor mais uma vez curou ela. O Senhor deu muito livramento com ela. Só que tinha um detalhe aí, irmãos, que nós possamos meditar. Ela queria a bênção, mas ela não queria o abençoador. Ela não queria o compromisso com Deus. E o Senhor cobrava o compromisso. E resumindo, o que mais na frente aconteceu? Eu no trabalho, falando, Senhor, nem louvava mais. Aí veio aquilo na mente. Lembra o que Tu falou? Que Tu gostava de louvar o Senhor, que sempre Tu ia louvar? Aí eu caí em prantos ali. Mas eu não deixava ninguém me ver chorando. Quem me via chorar durante toda essa luta que eu tive com a minha mãe era Deus e meu esposo. Porque na frente das pessoas eu não chorava. O Senhor me anestesiava de uma forma que eu ficava firme ali. Que nem eu mesma sei explicar o que Deus fazia comigo ali. Mas Ele fez. Então, eu lembrei de ser verdade, Senhor. Eu disse que eu ia Te louvar. E eu não estou fazendo isso. E eu pensei em Davi. Como Davi, né? Era fiel a Deus ali, que ele louvava mediante tantas dores. Mas ele continuava louvando. E eu comecei a louvar. Resumindo mais à frente, tudo quando iria acontecer, o Senhor, o Espírito Santo testificava. A tua mãe vai descer ao UTI. Eu disse, Senhor, glória a Deus, mas Tu vai levantar ela desse leito, Senhor. Quando eu estava no hospital ali, eu louvava, eu passava a noite louvando, porque eu não via nem as horas passar e lendo a Bíblia. E quando foi na sexta-feira, ligaram do hospital, estava minha irmã, estava minha mãe, e meu pai estava em casa, que ela ia descer ao UTI. Aí eu dobrei meu joelho, isso era umas 6:30 da tarde, chorei muito ali naquele momento. Aí eu levantei, limpei as lágrimas, disse, amor, me leva no hospital que a mamãe vai para o UTI. Quando eu cheguei lá, todos estavam em prantos, mas não caiu uma lágrima, que eu já tinha chorado ali nos pés do Senhor, e o Senhor me mantinha firme. E eu falei, pai, vai dar tudo certo. E eu orei por ela. Ela não falava assim. Antes disso, gente, eu esqueci da coisa mais importante. Isso foi numa sexta-feira. Na quinta-feira, eu tinha um propósito com Deus. Que quando a minha mãe aceitasse novamente, se reconciliasse com Cristo, eu iria cantar um louvor para ela da harpa, que era 510. E naquela quinta-feira, antes dela descer o UTI, ela aceitou Cristo, ela se reconciliou. Então, Aleluia! Gratificante, foi muito maravilhoso na minha vida. Amém, irmão? Porque eu perdi minha mãe, mas eu perdi ela para Cristo. Não foi para o adversário. E eu não desisti da luta. E quando ela desceu o UTI, ela agarrou na minha mão. Eu disse, a mãe, vai dar tudo certo. A vontade de Deus vai ser feita na sua vida. E um milagre, eu creio. Todos olhavam para mim e diziam que eu era louca. Mas eu não desistia. Esse louvor que a minha irmã cantou aqui, para quem não sabe, aquela moça de verde é minha irmã, era o louvor que a minha mãe escutava aqui. 24 horas, ela chorava muito. Só que o Senhor já tinha dado a oportunidade e ela não queria só o milagre. Amém, irmãos? E eu quero dizer para você nessa noite, não perca a oportunidade que você está tendo hoje de estar aqui. Sabe por quê? Porque tem muitos que estão no hospital, no leito, estão no UTI. Tiveram a oportunidade e não quiseram. E hoje não vão ter mais. E você está tendo. Então aproveite essa oportunidade. E resumindo, a minha mãe veio a óbito. Na semana que ela faleceu, o Senhor disse que tudo ia ser resolvido. Eu disse, Senhor, ela vai levantar daquele leito então, né? Beleza, não aconteceu. Mas quando eu fui no hospital, eu entrei em mente, quando ligaram de manhã que era para ir no hospital, eu disse, quando eu passar, eu vou empurrar a porta daquele necrotério. Se ela estiver morta, eu vou logo saber. Eu fico aquilo na mente. Quando eu cheguei no hospital, parece que deu um branco que eu esqueci. Eu esqueci completamente aquilo que eu estava planejando fazer. E quando o médico veio e deu notícia, minha irmã em plantos, todas em plantos, mas não caiu uma lágrima.
Eu disse amém, Senhor, glória a Deus, porque eu perdi foi para ti, não foi para o adversário. Aleluia. Amém? Então eu tenho para você, jovem, para você meditar nisso. Aproveita a oportunidade, você como filho, honra. Amém? E vamos voltar aqui para a palavra do Senhor, para a vida